Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, hoje abordando um dos temas capitais do esoterismo ocidental. É praticamente impossível você pesquisar, se interessar, se tornar um buscador do esoterismo sem se deparar com um nome que é central em todo esse campo de conhecimento, que é o Rosa Cruz. Ao longo dos séculos, tanto o símbolo, mas como a mitologia da Rosa Cruz vem fascinando os buscadores mais do que qualquer outra escola iniciática. Se nós formos pesquisar melhor, nós veremos também que muitos dos esforços iniciáticos ao longo dos séculos procuraram ancorar ou se ancorar no fenômeno da Rosa Cruz. Só no século XIX, por exemplo, tivemos várias ordens que constituíram como seus graus superiores círculos Rosa Cruzes. Você tem a ordem da Golden Dawn, cujo último nível era um círculo Rosa Cruz. Você tem a própria Ordo Templis Orientis, que antes da interferência de Aleister Crowley, tinha no símbolo da Rosa Cruz um emblema bastante prestigioso e se alegava também descendente dos antigos Rosa Cruzes alemães. Você tinha os Rosa Cruzes de Toulouse, no sul da França, que deram origem a uma série de movimentos, entre eles, por exemplo, a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, que teria sido iniciada por Adrien Peladan, que teria iniciado Josephine Peladan, que deu origem aos famosos Salões da Rosa Cruz, mas Adrien Peladan também iniciara Stanislas de Gaeta, que reavivou a ordem cabalística da Rosa Cruz, que fez muito sucesso. No século XX, você tem uma série de organizações também esotéricas se ancorando no fenômeno da Rosa Cruz, Você tem, por exemplo, Rudolf Steiner, que era um grande teosofista, por conta das misturas pouco ortodoxas que os continuadores de Blavatsky estavam fazendo. Rudolf Steiner se retira da sociedade teosófica, funda a antroposofia, mas quando ele sai, ele leva um discípulo com ele, conhecido pelo pseudônimo de Max Heindel. Max Heindel antes era teosofista, virou antroposofista, e depois ele se separa de Rudolf Steiner e funda a Fraternidade da Rosa Cruz, que nada mais é do que um cristianismo teosófico, mas ele deu o nome de Rosa Cruz. E assim nós teremos uma série de tentativas de ancoragem, nesse passado prestigioso que se alega como sendo o Rosa Cruz. Hoje, no programa de hoje, nós vamos abordar o quarto manifesto Rosa Cruz, que foi lançado pela maior Ordem Rosa Cruz do mundo, que é a Ordem Rosa Cruz Amorque, no ano de 2001, e que pretende se colocar na continuidade dos três manifestos célebres que sacudiram a Europa no século XVII. Foram lançados, respectivamente, em 1615, 616 e 617, e causaram uma comoção na inteligência europeia, a ponto de gerarem 400 panfletos, livros, libelos em resposta. Aqueles manifestos apareceram, digamos que de sopetão, nesse quadro da inteligência europeia, procurando reivindicar uma nova reforma universal, se colocando já na contramão do que estava acontecendo naquela época na Europa, que era surto de epidemias, brigas por questões religiosas, contendas políticas, Havia um vazio existencial tomando posse das pessoas, e a ciência já começava a tomar um rumo que descambaria no positivismo do século XIX, ou seja, um rumo materialista. Então, os Rosa Cruzes daquela época procuraram contrabalançar isso, lançando três manifestos, que não são o tema do nosso programa de hoje, mas que vão merecer um acurado programa, ou talvez uma série de programas onde nós vamos analisar juntos, porque são documentos históricos e são sensacionais. O primeiro deles é o Fama Fraternitatis, que apresenta uma organização chamada de Ordem da Rosa Cruz. O segundo deles é o Confessio Fraternitatis, que aprofunda um pouquinho mais a questão dos Rosa Cruzes, sua missão, suas regras que regulam sua fraternidade. E o terceiro é o Núpcias Alquímicas de Christian Rosenkreuz, que é um romance alegórico em que, através de uma história, você passa princípios alquímicos embutidos para aqueles que conseguem ler. Então, nesses manifestos, melhor dizendo, a Rosa Cruz vai se apresentar talvez pela primeira vez no mundo de forma tão
tão bombástica, né, de uma forma tão publicitária, externa, e chamar a atenção a ponto de muitos historiadores considerarem a Rosa Cruz como tendo nascido no século XVII. Contudo, nós temos alguns indícios do fenômeno Rosa Cruz anterior a isso, né? É onde os historiadores positivistas, né, os historiadores que entendem a história como uma ciência que se assenta nos postulados mais, digamos que, positivistas, né, cartesianos, vão pesquisar e se surpreender ao encontrar referências já no século XII e no século XIII ao símbolo da Rosa Cruz. De qualquer forma, aqui hoje não é o nosso objetivo rebuscar a história que é misteriosa da Rosa Cruz, seja a história tradicional, seja a história documental. Hoje nós queremos falar desse quarto manifesto. Antes de qualquer coisa, você está convidado a se inscrever no canal, deixar o joinha, né? Acionar o sininho, porque isso faz com que o YouTube sugira os nossos programas, os nossos vídeos, né, para as outras pessoas, e assim a gente cresce. Você também deixa aí o teu comentário sobre o que você acha de todo esse mistério envolvendo a Rosa Cruz. Então vamos recapitular. Nós tivemos 3 manifestos Rosa Cruzes no século XVII que causaram comoção, que procuraram questionar o status quo da época, foram direcionados à inteligência, aos pensadores, aos eruditos, aos cientistas, aos políticos da época, e que causaram um certo barulho. Depois de quase 400 anos de silêncio, a maior ordem Rosa Cruz em número de membros do mundo, a Ordem Rosa Cruz Amorque, ela lança numa convenção em 2001 o 4º manifesto, procurando atualizar a mensagem pública da Rosa Cruz para os problemas atuais, da sociedade atual. Se no passado, aqueles Rosa Cruzes que não sabemos, existem muitas teorias, né, que os 3 primeiros manifestos teriam vindo do círculo de Tübingen, que é uma cidade na Alemanha, com pessoas como, por exemplo, Tobias Hess, Johann Arndt e outros. Já historiadores como Tobias Churton acham que essas pessoas, para quem se reputa a autoria dos primeiros manifestos, eram nada mais do que polos retransmissores, e os autores verdadeiros estariam ocultos. Então, ainda é um mistério, né? Não se tem nenhuma conclusão a respeito do fenômeno da Rosa Cruz e da emergência daqueles 3 manifestos. Mas, de qualquer forma, no século XXI, como nós dissemos, a AMORC, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, que é mais uma das organizações Rosa Cruzes, mas a maior de todas em número de membros, a mais importante em número de atividades, de impacto na sociedade, ela lança numa convenção esse 4º manifesto Rosa Cruz. Então nós vamos juntos procurar conhecer um pouquinho esse 4º manifesto, e você poderá adquiri-lo, porque pessoalmente, e aqui você vai dizer, claro, você é membro da AMORC, então você vai puxar a sardinha para o lado da ordem, mas uma leitura independente permite nós apreendermos que o que esse manifesto sugere, o que ele vem pedir para os leitores, é de importância capital, tanto no mundo esotérico como no mundo profano, no mundo espiritual e no mundo secular. Então aqui eu vou compartilhar com vocês do site da AMORC o 4º manifesto, que está disponível para quem quiser ler, e nós vamos juntos analisar ele um pouquinho. Então, aqui você tem um manifesto que foi chamado de Positio Fraternitatis Rosae Crucis. Aqui é interessante falar que o latim é usado como uma das linguagens, vamos chamar assim, dos Rosa Cruzes, em função de a ordem, segundo alguns pesquisadores da própria organização, ela ter aportado pela primeira vez na Europa, no sul da França, na época de Carlos Magno, né? A gente já estava com o Império Romano desmantelado, mas o latim ainda era uma língua dominante. Então os Rosa Cruzes adotam, né, esses Rosa Cruzes que teriam vindo, né, teriam tido como herança os sábios egípcios, os sábios da Samotrácia, os sábios da Babilônia, os sábios gregos, pitagóricos e etc. Quando aportam no sul da França, eles inauguram o rosacrucianismo ocidental propriamente dito, na Europa, europeu, né, e adotam o latim como uma língua privilegiada. Então, ele, cumprindo esse 4º manifesto, essa tradição, ele se chama Positio Fraternitatis Rosae Crucis, que é a posição da fraternidade da Rosa Cruz. E aqui ele diz para nós, neste primeiro ano do 3º milênio, sob o olhar de Deus, de todos os homens e de toda a vida, nós, deputados do Conselho Supremo da Fraternidade Rosa Cruz, julgamos que era chegada a hora de acender a 4ª chama Rosa Cruz, a fim de revelar nossa posição quanto à atuação atual da humanidade e trazer à luz as ameaças que pesam sobre ela,
mas também as esperanças que nela depositamos. E aqui eles terminam com uma fórmula Rosa Cruz muito conhecida, ad Rosen per Crucem, ad Crucem per Rosam, né? Da rosa para a cruz, da cruz para a rosa. E aqui eles vão lembrar, né, o documento ele é muito bem impresso, ele realmente é um caderno assim esmerado, né, e que foi difundido mundialmente a partir de 2001 para todos os setores da sociedade. E aqui eles esclarecem, essa obra é a continuidade dos manifestos Rosa Cruzes publicados no século XVII, em que a Ordem Rosa Cruz torna pública sua posição diante do estado atual do mundo e constitui um elo de ligação entre os Rosa Cruzes do passado, do presente e do futuro. Então, aqui eles continuam, esse manifesto não é destinado unicamente aos Rosa Cruzes, mas deve ser difundido amplamente para que sua mensagem seja conhecida pelo maior número possível de pessoas. Aqui, no comecinho, no preâmbulo, vamos dizer assim, eles vão lembrar um pouquinho da história dos 3 primeiros manifestos, né? E um pouquinho depois desses manifestos, aconteceu uma coisa muito interessante na Europa, que eles contam aqui para nós, que é em 1623, Paris acordou com a cidade forrada de cartazes, dizendo o seguinte: nós, deputados do Colégio Principal da Rosa Cruz, demoramos-nos visível e invisivelmente nesta cidade pela graça do Altíssimo, para o qual se volta o coração dos justos. Mostramos e ensinamos a falar sem livros nem sinais, a falar todas as espécies de línguas dos países em que desejamos estar, para tirar os homens, nossos semelhantes, do erro e da morte. Se alguém quiser nos ver somente por curiosidade, jamais se comunicará conosco. Mas, se a vontade o levar realmente a se inscrever no registro de nossa confraternidade, nós que avaliamos pensamentos, faremos com que ele veja a verdade de nossas promessas. Tanto é assim que não estabelecemos o local de nossa morada nessa cidade, visto que os pensamentos unidos à real vontade do leitor serão capazes de nos fazer conhecê-lo, e ele a nós. Quer dizer, o que queria dizer isso? O que significa isso? Um cartaz supostamente escrito por um grupo de pessoas que se diziam praticamente oniscientes, que estavam, não obstante, ocultos, mas que convidavam as pessoas a tentar contactá-los, mesmo elas não sabendo o endereço para onde destinar, digamos que, as suas cartas, os seus pedidos. Ainda assim, muitas pessoas, muitos eruditos, muitos curiosos, muitos céticos, dirigiram cartas abertas, publicações abertas aos supostos Rosa Cruzes, que fizeram esse proclama, né? Esse convite aberto, e receberam respostas individualmente. Então, permanece ainda um mistério de como esses Rosa Cruzes, né, ocultos na época, conseguiram balançar a Europa numa época realmente paradigmática para a história do Ocidente. Bom, recapitulando isso, o Posício Fraternidades Rosa e Crucis, né, ele vai se apresentar, né, ele vai falar um pouquinho, fazer um resumo do mundo atual, e aqui é interessante, pessoal, que uma das críticas que se fazem nesse manifesto, mas ele não está na continuidade temática dos primeiros manifestos. É evidente que não está, porque o mundo é outro, os problemas são outros, né, o paradigma é outro. E a linguagem necessariamente tem que ser outra, os exemplos têm que ser outros, ele tem que falar em termos de ciência, em termos de cultura, em termos de filosofia, em termos de política, em termos de cosmologia, enfim. E foi o que esse colegiado da morte, né, agora bem conhecido, né, procurou fazer. Se os primeiros autores dos manifestos Rosa Cruzes permanecem ainda um mistério, vai haver muitas hipóteses. Era o círculo de intelectuais universitários de Tübingen, não, era Johann Valentin Andreae, né, que era um pastor protestante, mas também alquimista, que teria sido o autor, não, foi Lord Francis Bacon, que era Lord Chanceler da Inglaterra. Existem muitas teorias, nenhuma delas conclusivas. E temos alguns historiadores, como Churton, já listado, que falam que esse círculo de Tübingen não foi mais do que um polo retransmissor dos verdadeiros autores. Não sabemos, né? Mas o fato é que esse quarto manifesto ele permanece público, né? E é a partir daqui, pessoal, que ele vai realmente balançar, né, as bases do que são os temas capitais do nosso mundo atual. Então, esse manifesto, né, ele vai começar analisando uma série de temas capitais que constituem problemas, né, no mundo atual. Então, eles vão falar da ontologia Rosa Cruz, o que ela procura, digamos que, proclamar,
né? Essa identidade do ser humano com uma essência universal, consciente, supraconsciente, e é dessa ligação que nasce o destino maior do ser humano, que é se redescobrir não como um mero autômato biológico, mas como uma expressão do pensamento da divindade. E eles começam, né, com o tema, né, que é capital, claro, que para o mundo, para os Rosacruzes, que é a espiritualidade, né? E eles seguem falando, né, de como essa espiritualidade se estagnou, de como ela ainda é muito tratada de forma dogmática e precisa de uma oxigenação. Da espiritualidade, eles já passam à política, né, considerando que a política ela se torna, infelizmente, um campo descerebrado de contendas de ideologias, ainda que muitas bem intencionadas, mas que nunca chegam a um acordo. Se é verdade que a democracia é a melhor forma de governo no mundo, ela também tem as suas fraquezas no sentido em que você tem várias correntes conflitantes, nunca chegando a um senso comum em benefício da sociedade. Então, você sempre tem um jogo de forças que, se tem um lado positivo, também tem um lado muito destrutivo. E também essa questão de o ser humano colocar a si mesmo à frente das necessidades do povo, né? Então, essa é uma das fraquezas, né? Então, eles falam, no tocante à política, consideramos que é imperativo que ela se renove, né? Que ela se renove. Aqui, economia também, ela vai mostrar, os Rosacruzes vão alertar para o fato de que a economia mundial se tornou mais um mecanismo acéfalo, né, descerebrado, do que necessariamente uma economia humanística. O que significa isso? Significa que no jogo econômico não existem valores humanos. O que existe é o maior ganho ou a perda monetária. Então, que isso precisava ser reformulado para um sistema que levasse em conta os valores humanos, que o dinheiro não estivesse acima dos valores humanos. E aqui eles vão discorrer de uma forma até bastante culta, né, sobre o que poderia ser feito para que essa economia mundial se tornasse a serviço do homem, não necessariamente escravizadora do ser humano, né? Eles seguem falando da ciência, aqui eles retomam a preocupação dos Rosacruzes do século XVII, né, em que a ciência ela se vale de um paradigma ainda newtoniano-cartesiano, embora tenhamos a emergência do paradigma quântico, mas ainda muito sensorial, muito baseada naquilo que os 5 sentidos conseguem mostrar, e se mostrando impermeável a todo tipo de fenomenologia que ela não consiga reproduzir em laboratório, mas que existe e que pode ser manifesta, e que pode ser reproduzida, só que com um outro tipo de laboratório, que é os próprios poderes latentes do ser humano. Então, aqui eles vão discorrer sobre essa questão da ciência, de como ela poderia se tornar mais humanística, a exemplo da economia, e quem sabe até dialogar com a espiritualidade, não necessariamente com a religião, mas com os pressupostos metafísicos, né? Aqui nós vamos ter, depois disso, a tecnologia. Eles vão falar como é que a tecnologia hoje é vista. Ela é vista como opressora, né? A tecnologia hoje, ela, em vez de facilitar o trabalho do homem, né, livrá-lo, digamos que, do serviço pesado, ela acaba, digamos que, excluindo muitos trabalhadores, acaba, digamos que, desqualificando muitos trabalhadores que não conseguem acompanhar. Basta ver a dificuldade de muitas pessoas hoje em acompanhar as mídias sociais, principalmente as pessoas de mais idade. Eu lembro que quando foi lançado os caixas eletrônicos, né, aqueles senhores de mais idade, né, sofrendo diante daquela nova forma de você ver o teu dinheiro, de sacar o teu dinheiro, de depositar, foi realmente bastante. Então, essa tecnologia que se torna invasiva, que se torna opressiva, o que poderia ser feito, né? Eles sempre vão apresentando soluções em cada temática, sob a égide da filosofia Rosacruz, que é espiritualista, que é mística, né? O que poderia ser feito para que a tecnologia cumprisse a sua função de serva do ser humano, mas não de opressora do mesmo, né? Vai falar das religiões, né? E vai repetir uma coisa que é destacada pelos místicos de todas as épocas, que a religião ela começa com uma experiência vertical, mística, autêntica, que cai num fundador, através de um fundador, e quando ela se torna horizontal, ela cai na história, ela acaba se enchendo de dogmas, de ambições, de ignorâncias, acaba se institucionalizando. Isso não é bom. Embora haja virtudes em todas as religiões institucionalizadas, dentro delas, na essência delas, você tem uma única verdade que está desfigurada pelos diferentes dogmas. Foi um pouco disso que Blavatsky veio tratar também em sua missão, né? Falar da identidade essencial de todas as religiões, mas de sua separação por causa dos seus dogmas,
que geram guerras terríveis, né? E que ainda ocorrem no dia de hoje, né? Depois as religiões, eles vão falar da moral, o que é moral, qual é a diferença de moral e ética, como é que a moral, em vez de se tornar inconscientemente normativa, é quando você faz por medo de alguma coisa, como é que ela pode se transformar como uma exalação natural do ser? Quer dizer, você age de forma moral não por medo das consequências de ser imoral, mas porque você sente que o correto é ser moral. Quer dizer, é mais uma experiência consciente do que necessariamente você se colocar sob a égide de leis, né, mandatórias. Vai falar da arte, e aqui é uma das, digamos, proposições mais polêmicas desse manifesto, né? Essa aqui eu me permito ler um pouquinho para vocês, porque é muito interessante. Com relação à arte, consideramos que ela seguiu durante os séculos passados e, mais particularmente, durante as últimas décadas, um movimento de intelectualização que a levou a uma crescente abstração. Esse processo cindiu a arte em duas correntes opostas, uma arte elitista e uma arte popular. A arte elitista é precisamente aquela que se expressa através do abstrato e cuja compreensão está, no mais das vezes, limitada àqueles que se dizem iniciados, ou que se dizem que são iniciados. Por uma reação natural, a arte popular se opõe a essa tendência, acentuando sua maneira de traduzir o concreto. Mas, por paradoxal que isso pareça, ambos mergulham cada vez mais na matéria. Tanto é verdadeiro que os extremos se tocam. Assim foi que a arte se tornou estrutural e ideologicamente materialista. A imagem da maioria dos campos da atividade humana. Acreditamos que a arte verdadeiramente inspirada consiste em traduzir no plano humano a beleza e a pureza do plano divino. Nesse particular, e aqui está o aspecto mais interessante, eles falam que barulho não é música, borradela não é pintura, trituração não é escultura, extravasamento não é dança. Quando não são efeitos da moda, são meios de expressão que traduzem uma mensagem sociológica que seria um equívoco negligenciar. Pode-se naturalmente apreciar essas coisas, mas parece-nos inconveniente qualificá-las como artísticas. Aqui, claro, eles estão defendendo não necessariamente a posição que ficou conhecida como sendo de extrema direita, que a arte tem que ser ortodoxa, só exalar símbolos e mensagens religiosas no sentido dogmático, mas que a verdadeira arte, e isso é uma coisa que os grandes artistas da Renascença, como Da Vinci, defendiam, e também um grande pensador do século XX, Humberto Holden, que ela tem que despertar no ser humano o seu melhor. Ela tem que despertar no ser humano aquela centelha divina, independente de dogma religioso, que faz que o ser humano, diante de uma obra de arte, seja uma pintura, uma música, uma escultura, um espetáculo de dança, sofrer uma catarse, de certa forma atingir alguns estados superiores de consciência. A arte consegue fazer isso. Quem notou essa característica da arte foi Schopenhauer, por exemplo, grande filósofo alemão, que diz que antes da experiência mística, apenas a arte conseguia libertar o ser humano da vontade inconsciente, né, autofágica, que ele chamava, ou seja, do viver inconsciente, né, circular, repetitivo. Apenas a arte conseguia dar um respiro, mas quando essa arte era inspirada, né, quando ela consegue. É por isso que muitas pessoas, por exemplo, sem saber, chegam perto de obras de Leonardo da Vinci, que tem séculos, né, e começam a ter crise de choro diante de uma Mona Lisa, né, começam a se emocionar e não sabem por que estão se emocionando. É o papel da arte provocar essas emoções. Isso não significa que as outras modalidades de arte, mais intelectuais, mais materialistas, mais extravagantes, não tenham o seu papel, mas elas não cumprem essa função primacial da arte, que seria elevar o ser humano, e não apenas perplexizá-lo, né? E aqui eles vão continuar falando, né, das relações do ser humano com a natureza, com certeza advertindo para que a ecologia hoje talvez seja uma das nossas maiores, se não a maior preocupação, porque sem ela nós não vamos ter planeta para sobreviver, para evoluir, para reencarnar, e aqui eles fazem toda uma análise, né? E eles terminam com a última proposição, que é as relações do ser humano com o universo. E aqui eles vão falar, muito interessantemente, da possibilidade de vida extraterrestre, que essa vida pode já estar entrando em contato conosco, que isso invariavelmente vai acontecer de uma forma mais geral, e quando isso acontecer vai marcar um novo ponto de virada na história da humanidade, que nós temos que estar prontos para isso. O ser humano é um ente universal, ele não é um habitante de uma poeira espacial isolada do todo,
ele comunga com esse todo através de uma teia invisível de vida. É isso que os Rosacruzes proclamam. E que outros seres conscientes em outros ordens são nossos irmãos, e que esses contatos já estão acontecendo. E, muito provavelmente, num futuro que talvez seja médio ou próximo, se tornarão, talvez, cada vez mais gerais, que é o que a ufologia vem mostrando para nós, né? Então, aqui eles terminam também com um pós-fácil, né? Bastante interessante, e encerra o manifesto com uma utopia Rosa Cruz, que nós vamos ler juntos, que é muito bonita, né? E que meio que reflete tudo que esses Rosa Cruzes do século XXI, da Amorc, procuraram dizer, né, nessa mensagem. E aqui eles terminam com o que eles chamam de utopia Rosa Cruz, né? Dizendo: Deus de todos os seres humanos, Deus de toda a vida, na humanidade com que sonhamos. Os políticos são profundamente humanistas e trabalham a serviço do bem comum. Os economistas gerem as finanças dos estados com discernimento e no interesse de todos. Os sábios são espiritualistas e buscam sua inspiração no livro da natureza. Os artistas são inspirados e expressam em suas obras a beleza e a pureza do plano divino. Os médicos são motivados pelo amor ao próximo e cuidam tanto das almas quanto dos corpos. Não há mais miséria nem pobreza, pois cada qual tem aquilo de que precisa para viver feliz. O trabalho não é mais vivenciado como uma coerção, mas como uma fonte de desabrochar e do bem-estar. A natureza é considerada como o mais belo dos templos e os animais como nossos irmãos em via de evolução. Há um governo mundial formado pelos dirigentes de todas as nações trabalhando no interesse de toda a humanidade. A espiritualidade é um ideal e um modo de vida que tem sua fonte numa religião universal, baseada mais no conhecimento das leis divinas do que na crença em Deus. As relações humanas são fundadas no amor, na amizade e na fraternidade, de modo que o mundo inteiro viva em paz e em harmonia. Assim seja. Selado a 20 de março de 2001, ano Rosa Cruz 3354. Então, aqui foi apenas um bosquejo desse quarto manifesto, que na época foi lançado mundialmente, chegou, né, e como os seus irmãos do passado, levantou muito apoio, muitas críticas, mas principalmente, isso é importante, independente de ser apoio ou crítica, muita reflexão, né? E aqui o canal Realidade Fantástica faz um novo apelo para que você, se você ainda não conhece, conheça esse manifesto. Ele está de graça disponível, você pode baixá-lo através do link que eu estou deixando na descrição desse vídeo e faça a sua análise. Da mesma forma que os Rosa Cruzes anteriores lançaram 3 manifestos, os Rosa Cruzes da Amorc também lançaram 3 manifestos. Então tem mais 2 que se seguem a esse, mas no programa de hoje eu estou falando desse manifesto que me parece o mais contundente, o mais urgente e o que provoca mais reflexões. Estude esse manifesto, discuta com seus amigos, se quiser, divulgue e vamos refletir juntos. O objetivo não é tornar o mundo Rosa Cruz, mas tornar o mundo mais humanístico, tornar o mundo mais consciente, mais supraconsciente, porque é a única forma que nós temos de garantir um futuro, não só para nós, mas para a nossa posteridade, né? Tem até um dístico que diz que o século XXI será holístico, não será, ou simplesmente não existirá. Ou nós assumimos que nós fazemos parte de uma teia de vida universal, interdependente, que o que eu faço reverbera no todo, o que eu penso reverbera nessa massa psíquica que cobre o planeta e vai, de certa forma, afetar pessoas e seres outros de outros reinos, ou eu me considero um ser isolado, destacado, que pode fazer tudo sem qualquer consequência. Isso já está provado que não é assim. Tudo que nós fazemos, inclusive o que nós pensamos, tem consequências. Então, por que não se consagrar uma reforma interior não dogmática, não necessariamente religiosa, mas humanística, né? Que possa tornar cada ser humano um polo retransmissor de boas novas, né? Do bem, da caridade, do amor, da compaixão, né? Tudo isso é muito importante, da cultura, da arte, enfim, né? Que todos os campos da sociedade humana, a política, a economia, a tecnologia, enfim, né? As artes, enfim, todos os campos, né, da experiência cultural humana sejam colocadas sob a égide do humanismo, né? Mas não um humanismo ateu, mas um humanismo que leva em consideração que o ser humano, como eu disse, não é um autômato biológico, né? Mas é um ente divino, né, experimentando a matéria. E isso sem qualquer tipo de dogma, de setorização religiosa, né? Porque a experiência religiosa ela é inerente ao ser humano, ela não é necessariamente institucionalizada. Existem as religiões institucionalizadas, mas isso é uma experiência posterior a uma experiência anterior, que é
silenciosa, é verdadeiramente mística, né? Que foi a experiência que os fundadores das grandes religiões tiveram. Então, meus amigos, fica sendo essa nossa mensagem desse programa. Não se esqueça de, na descrição do canal, você conhecer esse manifesto. Eu não sei se a Mork, no momento, está fazendo a versão impressa deles. Antes, eles estavam fazendo e mandavam gratuitamente para quem pedisse. Até mandavam mais de um para as pessoas que quisessem compartilhar com amigos, com pensadores, se reunir para estudar junto. Né? Mas vale a pena conhecer esse manifesto dos Rosacruzes da Mork, lançado no século XXI, quase 400 anos depois de silêncio, né? Tratando de temas atualizados, né? Dos paradigmas da nossa atual sociedade. Vale a pena você conhecer. Lembrando sempre que o canal Realidade Fantástica existe para trazer temas do esoterismo, do ocultismo, das paraciências, tratados de forma séria e fundamentada. Você pode nos ajudar fazendo uma doação através do nosso QR Code, que aí está aparecendo, ou através da nossa chave Pix, que está na descrição desse vídeo. Você pode colaborar conosco também, mandando sugestões e pautas para que a gente discuta aqui, mas principalmente divulgando o canal. Nós já temos aí praticamente uma biblioteca esotérica à disposição, mais de 400 vídeos, que você pode acessar todos procurando dar esse nível de profundidade, né? Mas não em demasia, para propiciar que todos entendam, né? Mas sempre trazendo esse tratamento, esse apuro dos temas esotéricos e ocultistas. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.